Bom dia, bom dia, bom dia, que alegria estar aqui com vocês em mais um despertar. Eu tomei a decisão de estar aqui todas as manhãs para me colocar junto com vocês em um momento de oração, momento que muitas pessoas estão passando por tantas dificuldades por conta dessa pandemia que invadiu o mundo, momento que tantas pessoas estão com medo dos seus negócios, momento que tantas pessoas estão incertas do que vai ser o amanhã. E Deus colocou no meu coração, por que não começar esse movimento para trazer a essas pessoas clareza e renovação? Aí, se não bastasse, vocês sabem o quanto eu falo e repito sobre o no 12, no 12, no 12, no 12. E Deus me deu essa passagem que eu tomei como minha e amo demais, que é Romanos no 12. A gente está trabalhando no Romanos no 12:2 já há mais de 98 dias. Estão falando que é 99. Gente do céu, eu não sei que confusão que é essa que eu faço com esses números, viu? É 99 dias, então, meu Deus, se for 99, amanhã tem que ter festa, né? Amanhã é número 100. Quem diria que eu ia estar aqui 11 dias seguidos com vocês? Claro, com exceção sábado e domingo, para dar uma folguinha para vocês, mas eu acredito que é 98 dias, sim. Me passaram aqui que é 98, então vamos seguir no 98, tá? A maioria tá falando 98 aí, né? E essa passagem no Romanos no 12:2, ela fala, não seja conformado com este mundo, ou seja, o que Romanos 12 tá falando para você? Seja inconformada. Seja inconformado. O que Romanos no 12 fala quando ele fala assim, não seja conformado? Ele está falando para você, seja inconformado. Seja inconformado, sabe por quê? Porque a mudança de mindset, a mudança de hábito, a mudança de atitude, a mudança de vida só vai acontecer no momento de inconformidade. Enquanto você estiver conformado, enquanto você estiver conivente, enquanto você estiver aceitando a vida que lhe foi imposta, não vai haver mudanças. Não vai haver renovação. Então, em Romanos no 12, cada dia que eu leio esse Romanos no 12, eu tiro um ensinamento para a minha vida. Mas antes da gente começar a falar sobre o dia de hoje, eu quero te convidar agora a compartilhar essa live com muita gente. Coloca muito coração aqui, aperta muito coraçãozinho aí, mas também compartilha essa live com pelo menos 12 pessoas. Sabe por quê? Porque aqui já tivemos testemunhos de pessoas que receberam um aviãozinho desse, que recebeu um convite para estar aqui e ali deixou de se matar, deixou de estar em depressão, deixou de viver tantas coisas tristes. Vocês podem mudar a vida de outras pessoas, vocês podem fazer o bem a outras pessoas, vocês podem multiplicar a abundância na vida de outras pessoas com um simples enviar de um conteúdo como esse que a gente está falando aqui todas as manhãs. Então, bora compartilhar agora, bora. Compartilha, tô esperando, vou compartilhar também, peraí, vamos fazer aqui, tô compartilhando 3, 4, vou compartilhar para 12 pessoas. Você tá compartilhando aí? Pronto, compartilhei para 12 pessoas. Então, quando a gente lê Romanos no 12:2, e a gente vai chegar lá ainda, nós estamos aqui lendo uns pedaços de Gênesis, refletindo, nós estamos aí fazendo um estudo bíblico bem aprofundado, mas a parte do estudo bíblico a gente está trazendo reflexões todas as manhãs para que você possa olhar a vida de uma maneira diferente, para que você possa olhar a vida com uma visão diferente. Mas ontem, quando eu li, não seja conformado, eu falei, meu Deus, Paulo está falando para que a gente seja realmente inconformada. E aí me linkou muito forte isso. Quando foi o dia da virada de chave? Quando foi onde tudo aconteceu? Foi simplesmente no momento que eu me tornei inconformada. Ou seja, foi quando eu parei de aceitar aquilo que a minha circunstância, aquilo que as coisas ao meu redor me entregavam. A maioria de nós nascemos com uma vida, nascemos com um modelo de história e a gente acaba o quê? Repetindo isso. E aí quando vocês me perguntam, Grace, quando houve a mudança na tua história? Quando começou a mudança na tua história? A mudança na minha história começou simplesmente o dia que eu me vi inconformada. E aí fala
Não seja conformado com este mundo, ou seja, não aceite tudo que lhe vem, não aceite tudo aquilo que está sendo colocado para você, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. O que é essa renovação da vossa mente? Não existe como você criar um hábito novo, não existe como você criar algo novo dentro de você se você não estiver todos os dias em renovação. Se você não estiver todos os dias caminhando, todos os dias fazendo, todos os dias renovando, todos os dias estando de olho aquilo que passa na tua mente. Sabe por quê? Porque a tua mente, ela vai te levar sempre à repetição de hábitos que já estão instalados aí, pensamentos que já estão instalados aí, sentimentos que já estão instalados aí. E é muito engraçado. Nós falamos outro dia de linguagem corporal, nós falamos outro dia de como você se sair diante das situações, da comunicação que você tem do teu corpo para com você, da comunicação que você tem com você para o mundo, da comunicação que você tem com você para você mesmo. E hoje, a hora que eu levantei, eu observei uma coisa muito legal, que quando a gente acorda, normalmente é natural que a gente acorde assim, ó. É ou não é? Porque você abre o olho, você tá num sono delícia, o despertador toca, qual que é a primeira cara que você faz? Tipo, tem que levantar, tá na hora, né? Aquele olhar assim de pessoa caída. E eu fiquei observando que a hora que o despertador tocou, a primeira cara que eu fiz foi essa. E eu falei, meu Deus, é exatamente isso que as pessoas sentem ao acordar. Quando você não está vivendo em modo zumbi, você começa a observar cada coisa ao seu redor. Vocês estão me entendendo? E aí, o que acontece se você passar seu dia assim? Poxa, eu tive que acordar mais cedo hoje. Poxa, segunda-feira tem milhares de coisas para fazer. Nossa, a noite passou e eu nem vi. Meu Deus, só fechei o olho, a noite já acordou, já tocou esse despertador. E aí eu vou te falar que você está estimulando para você mesmo uma comunicação corporal de tristeza, uma comunicação de vitimismo, uma comunicação que está no padrão que foi colocado aqui dentro para você. E quando vocês olham para mim, eu quero te falar. Não pensem que comigo é diferente, mas eu tenho que driblar isso todos os momentos. E eu tô aqui para caminhar do teu lado, não é para falar, a Grace é super poderosa. Não, é para falar para você que eu passo exatamente pelas coisas que vocês passam no dia a dia, mas eu tomo a decisão de não viver em modo zumbi, de tomar a decisão das minhas escolhas, de tomar a decisão de dominar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho como herança genética, aquilo que eu tenho como ambiente, aquilo que eu tenho como decisão. Então vocês já aprenderam isso, que 50% daquilo que você é são é sua herança genética, é aquilo que foi vindo. Se eu não entender isso, o que vai acontecer? Simplesmente dia após dia eu vou seguir ali, ó. Poxa, tive que acordar. Poxa, não tive sorte. Poxa, não consegui. Então foi 5 segundos. A expressão que eu tive a hora que o despertador tocou e a expressão que automaticamente eu já fiz, que foi obrigada Jesus, e já abri um sorrisão, obrigada Jesus por mais um dia de vida. Vocês estão entendendo? Eu teria a opção de ficar ali alimentando aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de recaída, mas imediatamente eu virei e falei, não, opa, obrigada Jesus por mais um dia, obrigado, bora pular dessa cama e bora construir um dia lindo. E eu comecei a falar para mim palavras de empoderamento, eu comecei a falar dentro da minha mente palavras de empoderamento. E é isso que eu quero falar para você agora. Eu quero te convidar agora a fazer uma ativação com você. Comece agora a falar, obrigada Jesus, porque eu vou ter um dia incrível. Obrigada Jesus por mais um dia que o Senhor me presenteou. Obrigada Jesus, porque eu posso sim ter um dia extraordinário. Obrigada Jesus, porque hoje eu vou ter um dia extraordinário, multiplicado e extraordinário. Obrigada Jesus, porque essa semana vai ser incrível, vai ser decisiva, vai ser extraordinária. Obrigada Jesus, porque eu vou fazer acontecer mais uma semana extraordinária. Obrigada Jesus pela minha família, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha saúde, obrigada por tudo que eu tenho. Eu sou forte, eu sou imparável. Repete com você bem forte aí dentro. Sabe por quê? Porque essa vai ser a diferença das suas ações dessa semana. Hoje é segunda-feira. Você tem que entender que é você a dona dos seus sentimentos, você é a dona das suas emoções, e as emoções que você permitir sentir é as emoções que vai multiplicar na tua vida durante hoje, durante amanhã, dentro da sua família, no teu trabalho, no teu ambiente, nos teus resultados. Presta atenção no que eu tô falando para você.
Resultado você cria baseado nas suas emoções, que são sentimentos, que são pensamentos, que geram ações, que geram resultados. Os pensamentos que você estimula, são os pensamentos que vão gerar as emoções, que vão gerar as ações, que vão gerar os resultados que você tem. Nada acontece sem que você esteja emocionada por aquilo. Nada acontece se você não está focada. Nada acontece se você não está cuidando e decidindo aquilo que você quer. Eu quero falar para vocês que não adianta você deixar a vida seguir e tocar como ela quiser. Você é a pessoa responsável pela tua história. Então, essa conexão que você faz desde a hora que você acorda, e se você acordou, se você abriu o teu olho, você não tá com vontade de sorrir, você tá com vontade de chorar, você vai abrir um sorriso forçado, sim, faz assim, começa a falar obrigada Jesus, começa a olhar para o lado bom da tua história, que é você ter mais uma oportunidade, mais um dia de construir um lindo dia, uma oportunidade de construir mais uma semana incrível, mais uma semana imparável, mais uma semana extraordinária. Quem aqui tem as suas empresas, quem aqui tem aí tudo o que precisa enfrentar essa semana, os seus negócios, a sua casa, quantas coisas vocês vão ter prósperas essa semana, quantas coisas vocês vão ter renovadas essa semana. E sabe o que vai acontecer? Essa renovação e tudo isso só vai acontecer se você estiver inconformado. E esse estar inconformado não é simplesmente estar, porque às vezes a pessoa liga a palavra inconformado a estar reclamando, a estar se arrastando. Não, eu quero te falar. Estar inconformado é não aceitar o que as circunstâncias estão oferecendo para você. E você construir, a partir de ações focadas, um dia diferente que vai refletir na sua semana inteira. E aí, quando eu falo para vocês que se você se entrega a um despertador, quem é que vai dominar os seus resultados? Aquela mania que você tem de ficar toda hora colocando o soneca, mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Sabe o que você está fazendo? Você está protelando o teu levantar, você está alimentando ali. Em cada vez que você aperta o despertador, você está alimentando ali uma coisa chamada protelação, que vocês odeiam. Então, comece a cortar a protelação desde os pequenos atos, que é colocar o soneca para mais um pouquinho. E você vai aprender não só a vencer aqui, mas vencer também a fisiologia que quer que você fique ali um pouco mais. Quero falar para vocês que tudo isso que a gente tem falado, tudo isso que a gente tem vivido aqui esses dias, tem trazido não só conhecimento, mas ativação. Então hoje é segundona, o que você tem que fazer hoje? O que é a primeira coisa que você tem que fazer hoje? Fazer a lista, se você não fez ontem, fazer a lista das coisas que você precisa fazer hoje. Fazer a lista, fazer a relação de tudo que você tem que fazer hoje, tudo que você tem de importante que você tem que eliminar, tudo aquilo que você precisa colocar em ordem para essa semana. Não espere que ninguém fale por você, que ninguém pare de deixar para depois as coisas. Faça uma lista e coloque em prática tudo aquilo que vocês precisam. Eu vou colocar no final dessa live, lá no grupo do Telegram, Grace Joviane no 12, o Turbo SSS, que é um resumo de atividades, é um resumo no qual eu levo a minha vida. E quando a gente fala desse Turbo no SSS, é para que simplesmente você faça uma ação após a outra, e quando você perceber, você está dominando o seu emocional, você está dominando a sua fisiologia, você está dominando o teu intelecto. E aí você está desenvolvendo as 3 energias. Energia física, energia intelectual e energia espiritual. Quando você cuida dessas 3 energias, você está o tempo todo no 12. Vocês estão entendendo? Quando a gente olha para tudo isso, você fala assim, meu Deus, por que às vezes a pessoa acorda de um jeito, daqui um pouco está de outro, acorda porque não está cuidando das energias. Então você tem que sentir quando a tua energia está baixando. Tá só no Telegram, sim. Então vocês podem ir lá no grupo do Telegram, é só você baixar o Telegram e tem lá Grace Joviane no 12, tá? É muito simples para poder entrar. Então ali tá tudo que eu faço durante um dia, são 12 passos, tá? 12 passos, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É óbvio que no meio disso tem meus afazeres de trabalho, tem as coisas de mãe, tudo, mas eu tô colocando para vocês como manter essa energia no 12 para enfrentar qualquer situação durante a semana, combinado? Então eu vou estar colocando no final dessa live, lá no grupo do Telegram para vocês, tá bom? Mas agora vamos convidar mais pessoas para essa live? O que vocês acham de convidar mais pessoas para essa live? Quem aqui hoje está aqui pela primeira vez?
Levanta a mão aí para eu ver quem está hoje aqui pela primeira vez. E eu quero também, cadê as minhas anjas maravilhosas? Anjas, coloquem coração vermelho aqui para eu ver e sentir a energia de vocês aqui comigo. Coloque muito coração vermelho aqui para que eu possa te ver. E quem está aqui pela primeira vez, coloca uma mãozinha assim para eu te conhecer. Tô vendo que tem gente nova por aqui hoje. Muito, muito bom. Quero te conhecer. Quem está aqui hoje pela primeira vez, coloca uma mãozinha para eu te conhecer. Tem gente escrevendo eu aí. Será que todas as pessoas são a primeira vez? Mayra. É primeira vez, Mayra? Dorval Cavalcante. Estrela Lu. Quem mais está aqui hoje pela primeira vez? A Simone Polinário. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que alegria. A Miriam está aqui também hoje, a Daiane Cruz, vocês têm uma missão, viu? Olha aí, Dorval também aqui pela primeira vez hoje, sejam bem-vindos, que delícia, incrível. Incrível estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos e saibam que o despertar ele acontece de segunda a sexta-feira às 6h12 da manhã. Adriana, seja bem-vinda também. Pessoal, vamos dar boas-vindas aí para todo mundo. A Ana, seja bem-vinda, Ana. A Adriana Ribeiro. Uau, quantas pessoas novas, Eilma, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, SL Design, seja bem-vindo, maravilhoso, Ana Oliveira, gente, quanta gente nova, a Lu tá falando, fala oi pra mim, fala Lu, Marcilene, já a Sandra Faria, Edilânia, sejam todas bem-vindas, Ângela. Uau! Quero falar para vocês que estamos aí lendo Gênesis e nós estamos praticamente entrando numa história muito linda aqui, que é a história de José. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, nós paramos em Gênesis, deixa eu ver aqui, 35, 36 mais ou menos, e a gente estava falando, aqui a gente parou falando do filho de, a gente tinha ali o filho de Isaac e Rebeca, né, que foi o pai de Jacó e Esaú. Então, o Jacó era o filho mais novo e Esaú o filho mais velho. Jacó, olha que interessante, achei aqui na Bíblia hoje, Jacó tinha 12 filhos. E aí eu fui contar aqui os filhos, realmente tinha 12 homens, 12 filhos homens. Então, só para vocês verem, o número 12 que a gente fala muito, ele se repete várias vezes na Bíblia, tá? Ele se repete várias vezes. E aqui tá, Jacó tinha 12 filhos homens, mas ele tinha também mulheres, mas naquela época as mulheres não eram contadas, tá? Tanto que um capítulozinho aqui antes fala da outra filha, do nome de algumas filhas que eles tiveram. Mas para contagem, na história, só contavam os homens, tá? Por isso que vocês não questionem, falar, mas só tinha filho homem. Não, teve mulher também, mas naquela época, como a gente tem falado, a gente está estudando aqui muitos anos atrás, então não tem como a gente às vezes criticar ou pensar, por que não contava mulher, discriminava a mulher? Não, era assim que era e vamos entender assim. Então tinha 12 filhos e dentre esses filhos tinha um filho preferido, que era o José. José era filho dele com Raquel, tá? Nós vamos entrar nessa parte agora de José, não vamos falar tudo hoje não, mas a gente vai entrar aqui na parte de José do Egito. Então José é filho de Jacó, tá? Que foi chamado de Israel em um momento, e também filho de Raquel. Então vocês estão fazendo aí o desenho da Bíblia de vocês, Gênesis 37, tá? A gente está ali, Gênesis 36, 37. Gênesis 36, 37. Já lemos aí 37 capítulos. Isso. As lives não ficam gravadas, tá? As lives não ficam gravadas. Eu tô vendo que vocês estão pedindo. As lives não ficam gravadas. As lives simplesmente acontecem aqui às 6h12. Depois, quando vocês entenderem, inclusive a hora que eu acabar aqui, eu vou direto fazer uma mentoria, a primeira mentoria do Clube no 12. Quem aqui está no Clube no 12? Fala pra mim quem aqui está no Clube do 12 já. A hora que acabar aqui, deixa eu até comunicar para que ninguém perca.
A hora que acabar essa live, nós vamos migrar imediatamente para o Clube no 12, dentro do portal do Nutror. Nós vamos fazer nossa live ali. Então, você que já está no Clube no 12, 7/12, nós vamos para a nossa primeira mentoria do Clube no 12, lá dentro do Nutror, tá? Quem não está, tem a oportunidade de entrar lá no link da minha bio, tem lá o Clube no 12 que você pode estar entrando. E lá dentro vocês vão ter acesso de muito material gravado, mais de 100 horas de conteúdo e uma mentoria por semana, tá? Que vai ser toda segunda-feira, 7/12. O valor para entrar no clube é super simbólico, então é muito interessante que vocês que tenham interesse de estar tendo uma mentoria por semana, vai lá no link da bio, dá uma olhadinha como funciona, porque o primeiro mês de acesso a gente fez com um valor realmente de presente, a gente fez por 12/12. O Clube no 12 é um clube onde pessoas que querem viver no 12 estão. Então é um clube onde você tem uma mentoria por semana e aonde você tem mais de 150 horas de conteúdo para que você possa assistir, se desenvolver, treinar e poder ter acesso a muitas coisas e a muitas coisas que a gente está preparando. Então, para estar dentro do Clube no 12, você faz a sua afiliação, faz a sua inscrição, você adquire o Clube no 12, lá no link da minha bio, tá lá o Linktree que você pode entrar, tá bom? Então bora seguir aqui. Quem quiser adquirir o Clube no 12, pode ir lá daqui um pouquinho, a hora que terminar a live, adquire, que você já vai entrar dentro do Nutror, onde vai ter a primeira mentoria 7/12, tá? Então uma mentoria por semana, 7/12, toda segunda-feira, tá bom? Estão pedindo para pagar o boleto. Então, gente, isso é uma coisa que você paga todo mês, né? Então, normalmente é melhor colocar o cartão, porque aí você não precisa ficar esquecendo, enfim, mas a equipe tá vendo sobre tudo isso, tá bom? Bom, então vamos seguir aqui pro José. As lives não ficam gravadas também para que vocês possam ter a disciplina, gente. Pensa bem, eu tô aqui todo dia com vocês, a energia de vocês estarem aqui comigo é o que me move. Se eu estiver aqui falando sozinha lá e vai ficar gravado para você assistir depois, não tem sentido. Às vezes Deus fala alguma coisa para você que está aí do outro lado junto comigo. E aí, você vai assistir depois, você vai deixar para depois, você vai protelar justamente às 6/12 para que você já acorde no 12 e fala, bora! Sabe por quê? Porque quando você desperta para a tua vida, para a tua história logo cedo, as coisas acontecem. Então, é um compromisso meu com você e você comigo. Então bora despertar, também não é fácil para muitas que estavam aqui. Tem gente aqui que estava acordando 10, 11 horas da manhã e passou a acordar às 6 e está tendo um dia extremamente produtivo. Combinado? Então bora para cima. Então, só para compartilhar aqui, Israel, que era Jacó, teve um momento que Deus falou para Jacó que o nome dele ia ser Israel, né? E naquele momento, tem partes da Bíblia que Jacó é chamado de Israel e tem parte que é chamado de Jacó. Então isso faz a gente até reler, entender e fazer acontecer. E aí, o que eu quero falar para vocês? Israel tinha o José como o filho preferido. Dentre os 12 filhos, Israel era o filho preferido, ele era o temporão, né? O José era o filho temporão, era o filho preferido e ele mandou fazer uma capa linda, sabe aquela capa mais linda, toda bordada, e ele presenteou José com aquela capa. E José, um jovem, ele era muito bem visto e ele fazia assim, eu fico imaginando, eu lendo aqui, eu dei risada demais quando eu estava lendo isso aqui, porque eu fiquei imaginando, sabe, o José falando para os irmãos dele assim, olha, eu sou o preferido, viu? Eu tenho uma capa muito bonita. Gênesis 37. E aí José simplesmente sonhava. Ele sonhava que os irmãos, que as pessoas iam se prostrar diante dele. E aí ele chegava e contava o sonho para os irmãos. Então não bastava ser o filho preferido, não bastava ser um homem robusto, bonito, não bastava ser já o filho preferido do amor da vida de Israel, que era Raquel, não bastava ainda que ele tinha a capa mais bonita do que os outros irmãos. Quando ele sonhava, ainda ele saía contando. Gente, olha só, e aí o que aconteceu? Passou a ter muitos ciúmes e os irmãos passaram a odiar José. E aí, mas ele não parava, ele contava os sonhos. E aí um dia ele sonhou, ele falou assim, ouça um sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo juntando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele.
E os irmãos disseram: certo, quer dizer então que você vai reinar sobre nós, vai ficar dando ordens. O sonho que ele contou e a maneira que ele contou deixou os irmãos furiosos. Vocês têm noção que deixou os irmãos furiosos? E aí passou os dias, ele teve outro sonho. Eu tive um outro sonho. Tava o sol e a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Pensa bem, eram 12 irmãos, ele é o que estava sonhando e ele sonhava que as 11 estrelas ao redor ia simplesmente se curvar sobre ele. E aí, o que aconteceu? Ele continuou tendo esses sonhos, contava para o pai um belo dia, até o pai falou: que sonhos são esses, José? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos um dia vamos se curvar diante de você? E os irmãos haviam cada vez mais alimentado esse sentimento, foram se afastando dele, foi alimentado esse sentimento. Ele era o filhinho preferido, né? Quem aí nunca escutou uma história de filho preferido, do irmão que pensa isso? Ele é o mais novo, ele é o preferido? Tem ou não? E aí o que aconteceu? Os irmãos foram para a cidade trabalhar e José, cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? Foi atrás dos irmãos na cidade. E aí um dos irmãos viu de longe quando ele estava vindo e falou assim: lá vem o sonhador, vamos matar ele e jogar em uma dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que sonhos eles vão dar. Rúben ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo, nem pense em cometer um assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo, porque a intenção de Rubens era jogar José ali e depois vir retirar. Quando todos os irmãos fossem embora, ele ia ali retirar. Só que quando José chegou perto dos irmãos, eles agarraram José e jogou dentro. Tirou a capa bordada dele e jogou ele dentro da cisterna, que era um reservatório seco, que não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Nessas viagens que eu já fiz aí na minha história, por vários lugares, eu visitei várias cisternas e eram lugares embaixo onde se acumula água, e tem muitas que são secas. Eu já participei até de jantares embaixo de cisterna que eles organizavam. Então eu quero falar para vocês que a cisterna existem até hoje para a gente visitar. E aí o que aconteceu? Eles pensaram: vamos vender, para que nós vamos matar? Vamos vender eles para os ismaelitas, para que a gente vai matar? E na hora em que os comerciantes estavam passando por ali, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata. Ou seja, a primeira ideia foi matar, aí Rubens não deixou, jogou ele dentro da cisterna, e quando eles viram que os ismaelitas estavam vindo, o que eles falaram? Olha, vamos vender, porque dá mais lucro vender do que matar, né? Pelo menos ele vai ser escravo, a gente ganha um dinheirinho. E aí venderam o próprio irmão por 20 peças de prata para os ismaelitas. Eles pegaram a capa de José, encontraram um bicho no caminho, ensanguentaram a capa e tiveram a frieza de chegar para o pai e falar assim: pai, olha só, isso aqui parece ser do seu filho. Imediatamente Israel, Jacó, né, chamado de Israel, aqui na Bíblia já cita como Jacó de novo, ficou enlouquecido, falou: a capa do meu filho, um animal selvagem deve ter atacado ele. Pensa a dor para um pai ouvir isso. A Clarice está falando aqui que a inveja vem de casa. É por isso que a gente não pode se espantar, né? Quando alguém de fora tem inveja e faz coisa errada e mal, porque a gente não pode esperar nada de outras pessoas. A única pessoa que você pode esperar é de Deus. Eu quero falar para vocês, não se decepcione, porque isso acontece. Então as pessoas normalmente, e aí você não pode julgar, eu sempre falo isso, a pessoa só se frustra com coisas alheias porque cria uma expectativa errada. Quando você não cria expectativas em cima do ser humano, você não se decepciona fácil com ninguém. Porque a única pessoa que você tem que colocar a tua expectativa, a tua fé, a tua fortaleza é realmente em Deus. Ele é o único que não vai te decepcionar, tá? E aí, o que aconteceu? O Jacó, que é o Israel, pai de José, rasgou as roupas em sinal de luto, vestiu-se com um pano de saco e chorou por muitos dias a morte do seu filho, que era o filho preferido. Os outros filhos e filhas tentavam consolar ele, mas ele não queria ouvir ninguém. Ele dizia: eu vou para o meu túmulo ainda chorando pelo meu filho. E chorava muito.
E aí, o que aconteceu? Os medianitas levaram José e venderam José a Potifar, um dos oficiais do faraó, administrador da casa real. A gente não vai entrar na história inteira aqui hoje, essa história vai dar a semana inteira para a gente falar sobre José, a história de José, e eu quero que vocês entendam que essa história é uma das histórias mais lindas de perseverança, de resiliência e de fé que para mim é na Bíblia. Então o que eu quero que vocês já comecem aí, nós estamos aqui, todos que estão todos os dias nas lives, estamos fazendo um caderno, e eu quero que vocês aprendam a escrever nesse caderno essas histórias, para que vocês entendam quem foram os grandes nomes da Bíblia, que vocês tenham mais contato com a Bíblia. E aí vocês falam, Grace, qual Bíblia você usa? Tem várias Bíblias que vocês podem ter, tá? Aqui eu tô lendo aqui, rabiscando bastante essa aqui, mas tem várias. Ganhei uma outra aqui que é muito linda, ó, tá aqui. Tem várias Bíblias que vocês podem ter. Como que é o nome daquela outra? King James. A King James também, uma Bíblia muito incrível, a 1611 para estudo. Então, o que vocês têm que entender? Que cada um aqui, o nosso momento aqui, é simplesmente para que a gente vá fazendo reflexão, para que a gente vá estudando, para que a gente vá se conectando, para que a gente vai tendo esse entendimento da Bíblia. Eu fico muito feliz que eu tenho recebido muito feedback de vocês falando assim, nossa, eu estou tendo um outro entendimento, uma visão clara de muitas coisas, e é isso que eu quero, uma maneira simples da gente interpretar, e cada um com a sua interpretação, cada um com o seu tempo. Não significa que o que eu tenho de entendimento é o correto para você. É muito importante que você tenha o seu entendimento e tire a sua verdade de cada passagem aqui. Então, cada uma vai se identificar com uma linguagem de cada Bíblia, então não importa qual a Bíblia você vai ler. Eu tenho a Ave Maria aqui em casa, eu tenho várias Bíblias aqui em casa, então cada um vai entender, vai ter o seu entendimento, vocês são livres para isso, tá? Eu jamais vou estar aqui falando de placa de igreja, não estou aqui, nós estamos aqui todos como cristãos para poder nos conectar e ter realmente esse transbordo na vida de tantas pessoas, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só fica escutando passagem, pedacinho, e a gente não para ter um entendimento mais profundo. Isso aconteceu comigo também muito tempo. Isso também aconteceu comigo, a gente saber só as histórias soltas e você não saber uma cronologia do que aconteceu na nossa história. Tudo que vocês estão aqui vivenciando em cada manhã é uma expansão da sua mente, é aprendizado, A Sônia já falou aqui que o caderno dela só tem 4 folhas, já que já lotou, né? Também nós estamos quase indo para 100 dias, né, Sônia? De despertar. Eu fico muito feliz mesmo. E eu quero que vocês saibam que 99% do meu tempo que eu tô aqui com vocês é dedicado a vocês, é dedicado para que vocês possam desenvolver, para que vocês possam realmente ter essa evolução dia após dia. Olha só, a Elô falou que ela não é uma leitora da Bíblia, mas ela dormiu com uma pergunta na cabeça para uma coisa importante, desafiadora, e eu acabei de responder. Perfeito, é isso aí. Vocês estão entendendo o que é esse movimento aqui? São pessoas em várias partes do mundo, porque aqui nós temos mulheres, homens de outros países que estão conectados simplesmente para começar o dia no 12. Então, quando a gente se conecta em oração, quando a gente se conecta em Deus, as coisas fluem e acontecem. Agora eu quero falar para você, eu quero te convidar agora a entender e a repetir comigo aonde quer que você esteja. Eu quero que você... sábado e domingo não temos, realmente, Clarice, sábado e domingo não temos despertar, porque é o dia que eu dou de folga para vocês fazerem dormir um pouquinho mais, para que vocês possam não enjoar de mim. Então, apesar de ontem nós termos tido a tarde toda de Turbo de Vendas, que foi um treinamento incrível, quem aqui estava no Turbo de Vendas? Quem aqui estava no Turbo de Venda, coloca aí, ó, tem gente de Portugal. Eu quero falar para vocês que esse contexto e tudo isso que a gente tem vivido é realmente para que eu possa viver o meu propósito, o meu chamado. Quando hoje eu tenho essa liberdade de poder falar para todos vocês, de poder expor aquilo que eu penso em todos vocês, e quando eu recebo tantos testemunhos de vocês, não tem nada que satisfaça mais meu coração. E eu quero falar para vocês agora, a gente tem 5 minutinhos,
eu quero falar para você que você possa repetir comigo. Eu vou colocar uma música aqui e eu quero te convidar a fechar seus olhos e a cantar essa música. Sabe por quê? Porque você está começando a sua semana e eu espero que a sua semana seja extraordinária. Sabe por quê? Porque é você que vai conduzir sua semana, é você que vai conduzir sua história, é você que vai ter que colocar energia na sua história. Lembra do que eu falei? Você pode ter aberto o olho assim, ai meu Deus, já é 6 horas da manhã. Mas você vai ter a decisão, se precisar enfiar uma caneta aqui, sabe por quê? Porque a tua linguagem corporal, ela vai refletir diretamente nas tuas ações, vai refletir diretamente nas tuas opiniões, vai refletir diretamente no seu movimento da semana. Então bora colocar energia boa, bora colocar adrenalina no 12 aí. Então, o pessoal tá perguntando se o turbo de vendas ficou gravado. Sim, está gravado para todos vocês que adquiriram o turbo de vendas, para todos vocês que estavam no Revolution, assistam. Vocês não têm noção do que foi entregue no turbo de vendas ontem, a nível de mídia social, de Instagram, de como você se posicionar nas redes sociais, de como você gravar vídeo, de como você melhorar a sua comunicação, como criar um roteiro para vídeo, como ser criativo. Gente, não percam, em especial isso que vocês fizeram investimento para estar ali. E agora eu vou finalizando. O turbo de vendas, ele está dentro do Eduz Nutror. Você tem uma senha e um código, que é a sua senha e seu código, que é seu e-mail para entrar lá dentro do Nutror. Ali tá todos os cursos que você adquiriu, tudo que a gente já liberou para você. Ali também vai estar o Clube no 12, que eu tô indo para lá agora, inclusive, fazer nossa primeira mentoria. E eu quero falar para vocês, se comprometam com os horários, se comprometam com as mentorias, se comprometam com o despertar, porque a cada dia a gente vai um ajudando o outro, a gente vai empurrando o outro, a gente vai fazendo todos evoluírem na mesma frequência, combinado? Então, olha só, hoje é aniversário da Sônia, parabéns, Sônia, bora escrever feliz aniversário aí pra Sônia, gente. Beijo pra todo mundo, viu? Deus abençoe sua vida e multiplique